Bem, divisão regional do Brasil. Como vocês todos já sabem, né? O Brasil é dividido em regiões. Atualmente, a divisão administrativa, né? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas olha só, o que é regionalizar? É dividir em regiões, dividir em partes menores, conforme as características de cada uma dessas partes. Essa divisão, a gente falou divisão do Brasil, ela pode ser feita em relação ao país todo, mas o estado pode ser dividido em regiões. O município de Manaus, ele é dividido em regiões, conforme região norte, região sul, e por aí vai. Então, regionalizar, seja qual for o espaço, a gente está falando em relação ao país, ao Brasil, mas, repito, é dividir em partes menores e pode ser em relação ao país, em relação ao estado, etc. Mas por que se faz essa divisão? Porque é importante regionalizar, porque o Brasil é muito grande, é muito difícil governar um país com o tamanho do Brasil. A ideia é que fica mais fácil de governar se ele for dividido em regiões, coloca um responsável por cada uma das regiões. Essa é a ideia para facilitar a administração do país como um todo, tá? Bom, a previsão. Então, o importante é vocês saberem aqui o que é regionalizar. Dividir em partes menores, tá? Para quê? Para ficar mais fácil de governar. A previsão de dividir o Brasil em regiões, ela apareceu na nossa primeira Constituição da República. Lembram? Foi essa de 1891. Foi logo depois de proclamada a República. E o órgão que primeiro fez uma divisão regional foi o IBGE. Você já viu os mapas todos, praticamente, que a gente já viu, né, são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá? Então, a primeira divisão em regiões do Brasil foi feita pelo IBGE em 1942. Essa divisão do IBGE apresentava 5 regiões, mas que não eram as mesmas que hoje existem. Então, eu não coloquei aqui, mas porque são vários mapas, no livro de vocês tem esses mapas com as divisões feitas. Essa de 42 está na página 20, tá? Não coloquei aqui não. Mas, enfim, o que acontece? Quando foi 3 anos depois, já houve uma nova proposta de divisão, mas agora em 7 regiões. Depois disso, o Brasil foi mudando, né, por causa do desenvolvimento industrial, alguns estados cresceram mais do que outros, e aí a região norte passou a ser mais ocupada e por aí vai. E aí, quando foi em 69, o IBGE apresentou uma nova proposta de regionalização marcada pelas regiões homogêneas. O IBGE levou em conta, principalmente, os elementos naturais, né? A vegetação, o clima, o relevo, né? Então, levou em conta elementos naturais. Essa divisão de 69, ela já tinha as 5 regiões que a gente tem hoje: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Só que alguns estados mudaram, né? Por exemplo, quando foi feito isso aí em 69, pelo IBGE, havia o estado chamado Guanabara, que ele foi incorporado ao Rio de Janeiro. Havia os territórios federais de Rondônia, Roraima e Amapá, hoje são estados. Havia o território de Fernando de Noronha, hoje ele faz parte do estado de Pernambuco, e assim vai. Então, houve algumas mudanças de estado, mas as regiões que hoje a gente conhece são as mesmas que nós tínhamos em 1969, ok? Então, basicamente é isso aí. Olha só, essa divisão do IBGE, ela respeita os estados. Às vezes, um estado é diferente do norte e do sul, por exemplo, mas o IBGE ele não parte o estado ao meio. Cada estado só está em uma região. Vocês vão ver que outras pessoas apresentaram sugestões de divisões, mas que dividiam o estado ao meio. Metade do estado é uma região, metade é outra. O IBGE não. A divisão do IBGE respeita o limite de cada estado. O estado sempre está todo em uma só região, beleza? Vamos fazer exercício agora em relação a isso. Vou mudar de vídeo, que eu estou sempre separando, vocês já perceberam, né? A parte teórica, digamos assim, dos exercícios.